Qual é a diferença entre emoções e sentimentos? Porque a gente utiliza os dois como se um fosse sinônimo do outro. Não, eles não são sinônimos. O que é uma emoção e o que é um sentimento? Então vamos lá. Emoção é um instinto básico, eu já vou te mostrar, que praticamente são 5 que nós possuímos, que surgem de acordo com as experiências que nós temos. Seriam, digamos, sensações mais primitivas, instintivas, que nos alcançam de acordo com as experiências que a gente vive na nossa vida. Então já já nós vamos entender quais são as emoções básicas, ou seja, todo ser humano tem. Do ser humano mais iluminado ao ser humano mais hostil. E nós vamos entender que além dessas emoções existem outras que não necessariamente estão presentes o tempo todo na nossa vida, mas que surgem vez por outra, dependendo do comportamento, do nosso estado de espírito, não é? Dependendo de quem a gente é. Então guarda isso. Emoção é uma sensação mais primitiva. Sentimento é a interpretação dessa emoção. Olha que interessante. Quando eu tenho, por exemplo, raiva de alguém, ai que droga, que porcaria, eu não aguento mais essa vida. Fulano me sacaneou, tô com raiva, entendeu? Aí de repente olha e fala, minha vida é uma droga, eu odeio essa, olha que coisa horrorosa, é ruim até para falar, até para interpretar é ruim demais. Eu odeio essa vida. Gente, quando eu falei eu odeio, é um sentimento, né, o ódio. Eu estou interpretando que os problemas da vida, a raiva que eu estou sentindo, é algo horroroso. Agora, olha que abordagem diferente. Se você tem inteligência emocional, você sente raiva. Que raiva! Mas aí você dá um passo atrás. Que é o que as pessoas sábias fazem. Por que é que eu estou com raiva? Eu aqui na frente estou com raiva porque eu estou decepcionado com uma pessoa que me prometeu fazer X e fez Z. Me prejudicou. Poxa, eu tenho razão de estar com raiva. Mas essa abordagem não vai me ajudar. Então eu passo a ter compaixão comigo. E começo a me acolher. Esse sentimento de compaixão, que é uma interpretação de como eu lido com essa raiva, vai mostrar que eu vou ter uma diferença na reação, porque a minha inteligência emocional é mais desenvolvida. Você consegue entender? Gente, você pode ter certeza, seres humanos iluminados, como Madre Teresa, Chico Xavier, vamos lá, fala o nome de seres humanos iluminados que você se lembra aí. Gente, até Jesus teve acesso de ira, pelo menos está lá no Evangelho. Jesus fica com raiva nos vendilhões do templo, né? Chama todos de víboras. Jesus fala dos túmulos caiados com os hipócritas. Veja, Jesus, sendo quem era, também teve seus momentos de firmeza. Então você vai pensar, vamos pegar o Cristo, você pega o Buda, você pega Mahatma Gandhi, você pega Chico Xavier, Madre Teresa, seja lá quem for, todos tinham emoções. A diferença, Mestre Tai Thich Nhat Hanh, que desencarnou recentemente, um grande líder vietnamita, um monge maravilhoso. Quando você vai observar essas pessoas iluminadas que passaram pela Terra, todas elas tinham os mesmos sentimentos, ou seja, interpretações das emoções que eu e você podemos ter. Só que a forma como eles escolheram, pelo nível de consciência desperto, lidar com as emoções primitivas, lidar com a interpretação dos fatos, foi uma diferente da nossa. A abordagem emocional foi muito mais inteligente, entendeu? Do que a nossa. Então, o que vai fazer a diferença, acredite, na sua vida, na minha vida, não é as coisas que estão te acontecendo. É a forma como você vai se relacionar com as coisas que estão te acontecendo. Na psicologia, a gente chama isso de recontextualização. Você vai recontextualizar. Você vai ressignificar, vai dar um novo significado dentro de um novo contexto que o seu ambiente psicológico vai criar. Então, você passa a ter um novo olhar para aquela pessoa que te incomoda, o parente difícil, para a falta do trabalho, para o corpo doente, entendeu? Para a frustração que tem em bater na tua porta. Gente, o entendimento nos liberta. Lembra? Fala de Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. O Buda nos convidava ao conhecimento pleno do Dharma. Se você entende o Dhamma, que é o ensinamento sagrado, né, e entende o Dharma, que é a forma correta de se viver, você vai se libertar do automatismo. Olha como isso é profundo. Não é verdade? Olha só como isso é profundo.
Então, agora que você sabe que sentimentos são diferentes de emoções, eu vou te convidar para prestar atenção nas emoções básicas que o ser humano tem. Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Essas 5 emoções são as 5 emoções básicas que o ser humano tem. Vocês já viram um filme chamado Divertidamente? É um filme que todo mundo acha que foi feito para criança, inclusive ele ganhou um Oscar, né, uma grande animação, mas ele é excelente para você entender como que essas emoções básicas funcionam. O filme conta a história de uma menininha, né, e a relação dela com os pais. E aí o filme se passa dentro da mente da menininha. É muito legal. Muito lindo, né? Mostrando ela quando está com raiva, quando está triste, quando ela está alegre, quando ela tem medo, quando ela tem nojo, asco, né, de alguma coisa. Então, olha só como isso é importante. Todos nós, eu tenho, você tem essas emoções. Só que a dimensão que essas emoções vão ocupar na sua vida depende de você. É o que nós vamos fazer no nosso mapa emocional agora. E nós temos, além das emoções básicas, gente, algumas emoções muito frequentes no nosso dia a dia. Culpa, angústia, ciúmes, inveja, ansiedade e mágoa. Vamos de novo? Bem devagarzinho, tá? Para você pegar. Quais são as emoções básicas que nós temos da vida? Vamos lá, anota aí. Alegria, devagarzinho para você anotar. Tristeza, medo, raiva e nojo. E aí você tem emoções frequentes que podem te visitar. Culpa, angústia, ciúmes, inveja, ansiedade e mágoa. E, obviamente, muitas outras. Bem, o que são emoções inteligentes? Vamos entender esse conceito. Do ponto de vista prático, todas as emoções são inteligentes. Do ponto de vista prático, gente, todas essas emoções, elas querem dizer alguma coisa. Toda emoção tem uma raiz, ela tem um porquê. Ela não surge do nada, sabe? Por exemplo, eu estou com vergonha do fulano. Por que ela é inteligente? A intenção dela é positiva, ela quer proteger a sua imagem, para você não ficar mal com o fulano. Só que a forma, a estratégia dessa emoção é ruim, porque ela te faz ficar muito mal. Você cuidar da sua imagem pode ser legal, mas será que não tem uma maneira mais inteligente do que te deixar envergonhado? Quando você se sente culpado, nossa, mas eu cometi um erro, Ricardo, eu não me perdoo, eu fiz um monte de coisa errada no passado, sabe, eu magoei o fulano, eu fiz XYZ no meu trabalho, com a minha família, eu estraguei meu casamento, Ricardo, eu não me perdoo pelo que eu fiz com o meu corpo. Ok. Aí você se culpa, você está sentindo culpado. Inicialmente, essa sensação de culpa, ela é boa. Você enlouqueceu, Ricardo? Calma que você vai entender. Por que ela é boa? Porque a intenção positiva por trás dela é saudável. Qual a intenção positiva da culpa? Fazer com que eu reconheça um erro que eu cometi, para não cometer de novo e não sofrer novamente. Essa é a intenção positiva da culpa. Mas a estratégia instintiva da culpa é ruim. Por quê? Porque ela me faz o quê? Me sentir péssimo, me faz me sentir o pior ser humano do mundo e incapaz. E o que é pior, faz com que eu me boicote, muitas vezes queira me punir por um erro que eu cometi no passado. Então, você entende? A emoção ela é inteligente, mas a abordagem é cega. Vamos de novo? A emoção sempre é inteligente, porque o fim dela é útil, mesmo que ela seja uma coisa ruim, te faça se sentir mal, porque a abordagem dela é cega. Você está entendendo isso? Então vamos lá, Ricardo, eu tô com raiva, eu não quero ver o fulano, mas nem pintado de ouro. Qual que é o lado positivo disso? Quem me ajuda? Nesse exemplo que eu estou dando, fulano te fez mal, eu não quero ver o fulano nem pintar de ouro. A gente não tem essa expressão? Qual que é o lado positivo dessa expressão? Você fala assim, eu não quero ver a pessoa nem pintada de ouro. Na verdade, esse tipo de emoção quer o quê? Te proteger para que você não veja novamente uma pessoa que te fez mal. Isso. Fugir do sofrimento tem sim. Né? Qual que é o lado positivo? O lado positivo dessa emoção de raiva é te proteger daquilo que te fez mal.
Só que a estratégia que essa emoção usa para te proteger é péssima. É péssima. Porque ela faz com que você fique impulsivo, intempestivo, fale coisas que vai se arrepender, que pode te tornar agressivo, agressiva. Entende? Então, quer dizer, para se defender de algo que te fez mal, você pode fazer mais mal ainda. Então, essa reação é cega. Então, olha que interessante. Presta atenção no que eu estou te mostrando aqui, o que eu estou lhe dizendo. Todas as emoções são inteligentes, porque elas têm uma finalidade útil, mesmo essas emoções que a gente não gosta. A base delas é inteligente, mas a escolha, a estratégia delas para nos proteger, para nos ajudar, é que não é. Então, o que é inteligência emocional, meus amigos? É você ser capaz de reconhecer a presença de cada uma dessas emoções na sua vida, inclusive das emoções básicas. Veja, alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Sem se julgar. Em analisando que é possível você reconhecer que sente o que você sente, mas sem dar vazão à estratégia que é cega. Percebe? Então as emoções podem ser inteligentes, mas as reações podem ser cegas. Vamos de novo? As emoções... Gente, isso é profundo demais, isso é libertador. Tem gente que faz terapia durante 10, 15 anos para entender isso. Porque você vai contando para o seu terapeuta, eu tive raiva, meu pai me maltratou, minha mãe, eu fui abandonado, meu marido me traiu, eu traí meu marido, eu traí minha esposa me traiu, eu perdi o emprego, eu estou com raiva do mundo, eu tô... Você vai falando. E o terapeuta, ele vai te fazendo questionamentos para você enxergar o que você está dizendo. Quando você consegue se autoanalisar e você consegue perceber os excessos da sua fala, quando você enxerga que você não é vítima, porque normalmente o nosso discurso é de vítima, né? Normalmente é sempre assim. Aí você começa a se libertar. Entende? Então o que eu estou te mostrando é a raiz do processo. Eu estou te contando que muita gente às vezes não te conta. Aproveita o presente. É isso que está lá no curso da vida quântica. Essa consciência gigantesca. Você pode viver todas as emoções. Eu repito, Jesus teve raiva, mas ele não fez coisas horríveis com a raiva dele. Entende? Mahatma Gandhi teve acesso de fúria. Muita gente não conhece. O maior pacifista do século passado, gente, Gandhi, ele foi jogado para fora de um trem. Ele estava viajando da Inglaterra para a África do Sul. Ele ia ser advogado. E se tornou, né, advogado dos hindus que moravam na África do Sul, em Durban. Estudem história. Lá em Durban, ele era um advogado, bem formado, mas era negro, né? Moreno. Na verdade, tinha tez morena. Não era negro, mas tinha tez morena. Mas puxado para a parte negra, que naquela época a África do Sul, vergonhosamente, adotava a política do apartheid, de segregação racial. Então, mesmo ele tendo comprado um bilhete de primeira classe, ele tinha dinheiro, ele comprou um bilhete de primeira classe, o homem que estava ali, né, o funcionário da rede ferroviária, quis expulsar, ele não aceitou, ele foi jogado. Ele contou, Gandhi falou, tive ódio. Veja, o maior pacifista do século passado reconhece a sua ira. Mas como é que ele trabalha a ira dele? Cuidando da sua paz. Gandhi não se vinga. Quantos de nós nos vingaríamos? Quantas pessoas, por não saber lidar com a própria ira, descontam nos outros? Vai dizer que não. Às vezes você tem um problema no trabalho, você chega em casa e desconta no teu marido, na tua esposa, na sua mãe, no seu pai. Tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Às vezes você está com raiva porque você está com um problema de saúde e você desconta no vizinho. A pessoa que passa por você toda simpática, ei, tudo bem? E você vai para a ponte que caiu. Que isso, cara? Doidou. Enlouqueceu. Você tem noção de quanta coisa linda você está deixando de viver na tua vida? Porque você ainda não aprendeu a como educar suas emoções? Tem gente que acha que é frescura meditar. Tem gente que acha que é frescura você parar para olhar suas emoções. Tem gente que acha que é frescura, entendeu? Você parar para praticar gratidão. Tem gente que faz chacota. Mas são as mesmas pessoas agressivas. São as mesmas pessoas que tomam remédio controlado para dormir o tempo todo. São as mesmas pessoas que bebem, que se drogam. São as mesmas pessoas desequilibradas que estão desestimulando você quando você quer buscar o seu equilíbrio emocional. Quanto mais coisa você vai ter que perder para descobrir que está na hora de mudar? Fala para mim. Quantas mais pessoas você vai afastar da sua vida?
Quanto mais arrependimentos você vai experimentar para descobrir que chegou a hora da mudança. Gente, chega. Sabe, você vai perder mais paz de espírito até quando? Você vai perder a confiança em Deus até quando? Você vai perder mais empregos até quando? Você vai perder mais amores até quando? Você vai perder tua saúde até quando? Vai ter um dia que, se você não acordar, a vida acaba. Não dá mais tempo de mudar. Você concorda? Dê graças a Deus que você está escutando isso de mim aqui numa aula. Entendeu? Por quê? Porque você pode mudar agora. Você pode começar um movimento. Não estou dizendo que é milagroso, não estou dizendo que é fácil. Em nenhum momento. Porque não é. E você sabe que não é. E eu não sou hipócrita para poder vender irrealidades. É um processo. Evolução emocional é um processo que tem início, não tem fim. Mas a gente pode evoluir emocionalmente. A gente pode reeducar a nossa abordagem para ter uma forma mais inteligente de lidar com as emoções. Mas lembra do que eu te falei agora há pouco? Você tem que querer. Você tem que estar disposta e disposto a se conhecer. Ter humildade de mudar, de se trabalhar. Gente, todos os dias, olha, guarda isso, vem aqui pertinho de mim. Todos os dias, você tem um dia novo em folha para poder mudar. Todo santo dia, graças a Deus. Não importa a besteira que a gente tenha feito ontem, semana passada, todo santo dia, você pode começar a mudar o movimento da tua vida. Você pode começar a transformar karmas que você trouxe de vidas anteriores, pessoas difíceis, doenças, problemas financeiros. Você pode impedir que isso determine quem você vai se tornar. Você pode fazer uma releitura do teu destino. Você compreende isso? Trocar crenças limitantes que começam com eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, isso não é para mim, isso nunca vai funcionar, eu sou muito novo, eu sou muito velho, eu sou muito doente. Sabe essas crenças que a gente fica repetindo o tempo todo para nossa cabeça para justificar e fazer a gente ficar preguiçoso? Você muda isso para crenças poderosas. Nós não podemos confundir cansaço com preguiça. Tem muita gente que tem preguiça de mudar. Tem até um texto de Chico Xavier que a gente viu, né? Do Adelino da Silveira, lindo, por sinal, a história do Chico. Tem muita gente que tem preguiça de pagar o preço. Então, meus amigos queridos, a vida quer te ajudar. A vida quer me ajudar. Mas se a gente não quer pagar o preço, aí fica difícil. Não é? Aí fica complicado.